Olá, minhas amigas e meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria e Estudos Jurídicos e hoje, pessoal, eu estou aqui de volta e agora eu vou continuar com vocês essa série de vídeos do Auditor Fiscal do Trabalho. Pois é, pessoal, você deve ter percebido que a prova ela foi adiada. Essa prova ela estava marcada para o dia 5 agora de maio, domingo passado, só que em virtude da decretação do estado de calamidade do estado do Rio Grande do Sul, por conta dos alagamentos e das chuvas, desses problemas climáticos e sociais, o Ministério da Gestão e Planejamento, nesse final de semana, achou melhor corretamente suspender e adiar essa prova. Haverá daqui a 2 semanas um pronunciamento, segundo a ministra, de quando será essa prova, mas nós não sabemos ainda. Infelizmente é uma situação social. Entendo o lado de vocês, o lado dos alunos, dos candidatos que estão estudando há alguns meses para esse grande concurso, que certamente será o maior concurso até então, mas nós entendemos essa situação de calamidade pública lá no Rio Grande do Sul. E pessoal, vocês têm que analisar esse aspecto com um copo meio cheio. Aproveita essa oportunidade. A partir de agora você vai usar a autorresponsabilidade para você aproveitar esse momento, colocar o seu foco na parte positiva de toda essa questão e você terá mais tempo para estudar. O que eu vou aproveitar e vou fazer aqui com vocês? Vou voltar aqui nas nossas aulas. Nós tínhamos encerrado essa campanha, essa série de aulas ligadas ao Auditor Fiscal do Trabalho, mas você sabe muito bem que o edital ele é extenso, ele é muito extenso e certamente, principalmente o pessoal da reta final, você deve ter dado aquela correria para tentar estudar, mas você percebe que dificilmente você consegue exaurir o edital. E eu vou aproveitar e completar os nossos estudos para as questões objetivas e também para as questões dissertativas. Aproveitando, pessoal, essa questão de calamidade pública, que em virtude que adiou essa prova, eu vou falar nas próximas 2 aulas com vocês de 2 temas que guardam relação com calamidade pública e que afetam o contrato de trabalho. Hoje, como vocês já viram aqui, pessoal, eu vou conversar com vocês sobre fato do príncipe, ou para algumas pessoas da doutrina, facto príncipes. Mas antes de mais nada, pessoal, eu peço que vocês acionem o sino de notificações, se inscrevam para continuar recebendo esse conteúdo de direito do trabalho e também ligado a concurso público e temas ligados à advocacia. Peço também que vocês deem o like nesse vídeo e compartilhem esse vídeo com outras pessoas para que elas também tenham essa oportunidade de conhecer direito do trabalho. Pessoal, hoje eu vou conversar com vocês sobre fato do príncipe. E por que eu achei conveniente aqui falar hoje com vocês sobre fato do príncipe? Eu lembro, pessoal, que quando eu estava nas cadeiras da faculdade, fato do príncipe era aquele assunto que a gente estudava, a gente lia, até cair em prova de 3º período ali, mas era algo que na prática nunca tinha sido utilizado. Até que, na época da pandemia do Covid, em 2020, algumas empresas começaram a adotar 2 teorias para se defender na Justiça do Trabalho.
o facto príncipes, que eu vou conversar com vocês hoje, e a força maior, que eu falarei sobre ela na próxima aula. Embora muito parecidas, tenham as suas características diferentes e é bom nós analisarmos em aulas diferentes. E por que eu vou tratar desses temas, pessoal? Olha só o que aconteceu. Teve uma calamidade pública, teve um adiamento dessa prova. Mas olha o que aconteceu, você deve lembrar o que aconteceu lá em 2020. Teve lockdown, tudo fechado, algumas empresas colocaram seus funcionários para trabalhar em home office, tudo bem, mas você deve conhecer várias pessoas que foram demitidas, seja porque a empresa teve que ter redução de custo e muitas vezes a empresa fechou, extinguiu e automaticamente extingue-se assim o contrato de trabalho. Você lembra o que acontecia lá na pandemia do Covid-19, lá em 2020? Shopping fechado, lojas fechadas, alguns serviços pararam de ser realizados e certamente, pessoal, se essa empresa fechou, se essa empresa não está atendendo ao público, por exemplo, como as lojas dos shoppings, como eu disse, certamente ou a empresa vai diminuir o seu quadro de funcionários ou vai demitir. Só que o que aconteceu em grande parte das defesas trabalhistas? O que eles alegaram? Em virtude da calamidade pública, em virtude da medida provisória editada pelo Poder Público Federal, algumas empresas se viram obrigadas a encerrar as suas atividades, a fechar as portas. Ela colocou a culpa no poder público, ela colocou a culpa na pandemia do Covid-19, dizendo assim, olha só, eu tinha esse contrato de trabalho com esse funcionário, só que depois da medida provisória e do Covid, em virtude da calamidade pública, eu tive que extinguir e não tive dinheiro para pagar, porque, inclusive, uma das teses que eles alegavam era o seguinte: muitas dessas empresas eram empresas, algumas vezes, terceirizadas, e ocorreram alguns casos que os entes públicos, por exemplo, União Federal, Estado de São Paulo, Estado de Minas Gerais, o Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, ou o município do Rio de Janeiro, pagaram de pagar esses fornecedores, se tornaram inadimplentes desse contrato de prestação de serviço, dessa empresa terceirizada que prestava serviço ao ente público. Então, essa empresa privada, o que ela falou? Olha só, por culpa do Covid-19, agora em 2020, esse ente público parou de me pagar, eu tinha contratado esses funcionários para realizar e para prestar serviços para esse ente público. Quando ele se tornou inadimplente, eu tive que me tornar inadimplente com o meu funcionário. Mais ou menos é essa que é a tese da empresa. Esse é o primeiro ponto. Aí, já que nós estamos conversando aqui, pessoal, sobre facto príncipes, você, quando vai conversar sobre fato do príncipe, você vai lá para o artigo 486 da CLT. Mas deixa eu fazer um adendo aqui. Estamos conversando sobre facto príncipes, fato do príncipe. Às vezes quem está assistindo essa aula aqui não é um estudante de direito, é alguém que está estudando essa matéria para fazer esse concurso público, por exemplo, de auditor fiscal do trabalho, e não é da área jurídica. Aí eu pergunto para você, só para corroborar aqui, você sabe o porquê dessa expressão fato do príncipe? Pelo simples fato do seguinte: eles alegam geralmente o seguinte: o ato em si, ele surgiu em decorrência de uma legislação do poder público. O poder público federal, por exemplo, o poder público federal
lá em 2020, na época do Covid-19, criou e publicou uma medida provisória. Essa medida provisória que acarretou o inadimplemento. E quando eu digo fato do príncipe, para quem não conhece, essa expressão vem de Maquiavel, o livro O Príncipe, livro muito famoso da história mundial, inclusive livro de cabeceira de muitos estadistas da história da nossa humanidade. O Príncipe, o livro O Príncipe de Maquiavel. Então, o que ele está dizendo nessa teoria do fato do príncipe? O Estado, que o príncipe é o Estado, o poder público estatal edita uma lei, publica uma lei e essa lei gera consequências negativas para o ente privado. A partir dessa consequência negativa, caberá ao ente público, com base no artigo 486 da CLT, arcar com os custos das obrigações trabalhistas, que num primeiro momento seria da empresa privada. Alguns doutrinadores colocam como exemplo de fato do príncipe uma lei que acrescente carga tributária, por exemplo, desproporcional, que o próprio ente privado não consegue cumprir. Esse é um dos exemplos. O fato é, pessoal, que é muito complexo e muito difícil você distinguir qual seria o ato do poder público que acarretaria em fato do príncipe. Porque se você olhar no dia a dia, toda hora tem atos do poder público. É comum termos a publicação de leis todos os anos. E essa publicação dessas leis, naturalmente, de um modo ou de outro, vai acarretar consequências para as empresas privadas. Isso é lógico. Algumas vão acarretar consequências negativas para uns, não tão negativas para outros, mas o que acontece? Quando você estuda a teoria do direito, você estuda a diferença de leis e normas, por exemplo, você vai aprender que a lei ela é genérica e abstrata, e geral. Ela é genérica por quê? Porque ela é para todos, e abstrata porque ela não está falando nada necessariamente específico. Então, não pode geralmente o ente privado, a pessoa privada, simplesmente se esquivar de sua responsabilidade, dizendo que o poder público criou uma lei, isso gerou transtornos financeiros para esse ente privado, e ele joga a responsabilidade para o ente público. Você sabe que não é bem assim que funciona, não pode ser bem assim, senão o próprio poder estatal estaria cerceado de exercer a atividade que lhe é incumbida. Então, o que acontece? Temos que olhar para o fato do príncipe de uma forma extremamente restritiva. Por quê, pessoal? Porque a regra do direito do trabalho é o seguinte, você vai encontrar prevista ali no artigo 2º da CLT que cabe ao empregador os riscos do negócio e os riscos do empreendimento. Se ele quer ser empresário e vai lucrar, porque só existe empresa, segundo a tese do direito empresarial, só é empresa quando gera lucro. E se a empresa recebe lucro, quando está tudo bem ela recebe lucro, no momento ruim ela também vai ter que arcar com os ônus dos problemas que porventura possam ocorrer. Então o risco do empreendimento é do empregador, nunca do empregado. Esse é o primeiro ponto. O segundo, e isso já excluir do ente privado essa responsabilidade, já é uma exceção que o fato do príncipe está colocando ali. Uma segunda exceção é o seguinte:
O ente privado, ele não poderá ser responsabilizado pela sua legislação. Então já é uma segunda exceção à responsabilidade do empregador. Estamos aqui conversando sobre uma dúplice exceção. Pela hermenêutica do direito, quando nós estudamos direito, entendemos o seguinte: tudo que é exceção é tratado de forma restritiva. Então, você já percebe que temos uma dupla exceção aqui. Então, tem que ter muito cuidado com essa restritividade. Então, o Poder Judiciário, a Justiça do Trabalho, quando ela olha para a tese do fato do príncipe, ela vai olhar assim: eu vou escutar o que a empresa privada está me falando, mas ela vai ter que trazer argumentos fortes que demonstrem que a situação e a atuação dela realmente foi prejudicada em virtude de fato do príncipe, em virtude de atos trazidos pelo ente público. Porque senão o que acontece? A própria doutrina já colocou algumas situações ali. Movimentações cambiais, por exemplo, não podem ser vistas como tese de fato do príncipe. Qualquer tipo de legislação que o ente público traga, até porque o ente público ele tem o seu poder executivo e tem o seu poder legislativo. É da natureza do ente público legislar. Ele existe para isso. Então, não é simplesmente assim que funciona a empresa privada aqui chegar e falar que aquela legislação afetou o contrato de trabalho daquela reclamante, daquele reclamante. Mas é o que, infelizmente, aqui no Brasil, notadamente, como eu vejo aqui no Rio de Janeiro, a grande maioria das empresas se usou dessa tese. E eu continuo, a grande maioria das empresas aqui na Justiça do Trabalho do Rio de Janeiro teve as suas teses indeferidas. Essa que é a verdade. Temos várias varas do trabalho aqui no município do Rio de Janeiro e no estado do Rio de Janeiro inteiro. Então eu não posso aqui chegar para vocês e dizer que houve uma totalidade de indeferimento dessa tese, porque cada juiz tem uma interpretação diferente. Mas, no geral, como um todo, o Tribunal do Rio de Janeiro não acatou isso. E não é só aqui no Rio de Janeiro, não. Já existem julgados de outros estados, de São Paulo, de Fortaleza, dizendo que nesses casos do Covid-19, por exemplo, não configuraram fato do príncipe. Inclusive, tem uma decisão do recurso de revista 5.931, lá de 86, pessoal, que já falava o seguinte: quando a decisão e a legislação editada e publicada for de interesse maior da população, foi como eu disse aqui, no caso da pandemia do Covid-19, interesse maior da população, não há que transferir a responsabilidade do setor privado para o ente público. É isso que nós precisamos entender. Mas, como eu disse para vocês, temos espaço aqui para conversar. Acabamos de passar agora no Rio Grande do Sul calamidade pública. Em 2020 também teve medida provisória falando de calamidade pública e achei conveniente, entendi como conveniente nós falarmos sobre esse assunto de fato do príncipe. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, gostado desse vídeo. Peço que vocês deem um like, compartilhem esse vídeo e eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.